Nos termos do parágrafo 5º, por questão de ordem, do artigo 134 do Regimento Interno, solicita a dispensa da ata da 5ª sessão ordinária, realizada no dia 22 de março de 2021. Está em discussão o pedido do edil Lorival. Está em votação o pedido do edil Lorival. Quem estiver de acordo, permaneça sentado, e quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos. Está em discussão a ata da 5ª sessão ordinária. Está em votação a ata da 5ª sessão ordinária. Quem estiver de acordo, permaneça sentado, e quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos. Comunico aos senhores vereadores que vamos passar para o expediente, onde os livros de inscrições encontram-se abertos para o uso da palavra no pequeno expediente e grande expediente e explicações pessoais. Solicito ao senhor secretário que proceda com a leitura das matérias constantes do expediente. Projeto de Lei número 17, de 9 de abril de 2021. Dispõe sobre a alteração do artigo 4º da Lei Municipal número 1386, de 28 de dezembro de 2015, que instituiu no município de Paranapuã a contribuição para custeio da iluminação pública, prevista no artigo 149-A da Constituição Federal. Daniel Júnior Duran Pinato, prefeito do município de Paranapuã, Estado de São Paulo, no uso de suas legais atribuições, etc. Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Altera o artigo 4º da Lei Municipal número 1386, de 28 de dezembro de 2015, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 4º. O valor da contribuição é fixado em R$ 15,00 a partir de maio de 2021 e será incluída mensalmente na fatura de energia elétrica emitida pela concessionária desse serviço, cujo imóvel do contribuinte esteja ligado à rede de energia elétrica. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Paranapuã, 9 de abril de 2021. Daniel Júnior Duran Pinato, prefeito pela Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Paranapuã, 9 de abril de 2021. Referente. Projeto de lei número 17, de 9 de abril de 2021. Emenda. Dispõe sobre a alteração do artigo 4º da Lei Municipal número 1386, de 28 de dezembro de 2015, que instituiu no município de Paranapuã a contribuição custeio de iluminação pública prevista no artigo 149-A da Constituição Federal. Excelentíssimo senhor presidente, no município de Paranapuã, nobres vereadores, encaminho à alta apreciação desse edilidade o incluso projeto de lei que dispõe sobre a alteração do artigo 4º da Lei Municipal número 1386, de 28 de dezembro de 2015, que instituiu no município de Paranapuã a contribuição para custeio da iluminação pública prevista no artigo 149-A da Constituição Federal. Essa alteração tem por objetivo prover a receita necessária para promover o desenvolvimento de um sistema eficiente de iluminação pública, bem como a valorização noturna dos espaços públicos urbanos, contribuindo para melhorar ainda mais a sensação de segurança pública, para o conforto e a qualidade de vida em nosso município. É importante destacar que a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, agência governamental federal que rege o sistema elétrico brasileiro, define que a classe residencial baixa renda tem direito a tarifas mais baixas que as aplicadas aos demais consumidores residenciais. E no artigo 5º da Lei Municipal número 1386, de 28 de dezembro de 2015, já está isentado esta faixa da população de pagar contribuição de iluminação pública. Com o aumento da arrecadação, elimina-se
a necessidade de utilizar recursos de orçamento municipal para cobrir gastos relacionados com a iluminação pública, por conta da deficiência arrecadatória atual. Ante o exposto em uma fase de inegável relevância e do evidente interesse público que a matéria encerra, solicitamos a apreciação do presente projeto de lei em conformidade com o disposto no artigo da Lei Orgânica do Município de Paranapuã, contando com a costumeira eficiência de Vossa Excelência e luz pares no trato dos assuntos de interesse público. Aguardamos a aprovação do projeto de lei na forma proposta, renovando protese de elevado apreço. Daniel Júnior Duran Pinato, prefeito municipal, ao excelentíssimo senhor Vanner Nogueira, presidente da Câmara Municipal, Paranapuã, São Paulo. Encaminho o projeto de lei 17 às comissões permanentes, Legislação e Justiça, Obras e Serviços Públicos, Finanças e Orçamentos. Indicação número 16, 2021. Os vereadores que abaixo subscrevem, com assento nessa Casa de Leis, ao rito do artigo 104 do Regimento Interno, indica, solicita ao senhor Prefeito Municipal, excelentíssimo Daniel Júnior Duran Pinato, na forma regimental, determinar o setor competente que promove a limpeza nas áreas verdes pertencentes à municipalidade, a saber, 1. Loteamento da Vanzo, área verde APP localizada no prolongamento da rua Antônio Carrasco. 2. Residencial Alto da Boa Vista. Sistema de lazer 1, área institucional 2 e área verde localizados no prolongamento da rua Antônio Carrasco. Sistema de lazer 2, área institucional 3 e área de lazer, localizados no prolongamento da Avenida Lúcia. 3. Jardim Primavera, área de lazer localizada no prolongamento da Avenida Lúcia. Área verde e área institucional localizada na rua Antônio Carrasco. Observação, mapa e anexo. Justificativa. A limpeza à hora sugerida tem como intuito atender aos munícipes residentes próximos às áreas verdes, vez que a vegetação está alta, contribui para a procriação de insetos, além de que compete ao poder público zelar pela limpeza e higiene pública, visando a melhoria do ambiente e a saúde, e o bem-estar da população favoráveis ao seu desenvolvimento social e ao aumento de expectativa de vida. Artigo 35 da Lei Complementar 163 de 2020 aprova o Código de Postura no município de Paranapuã, cumulado aos artigos 116 e 118 da Lei Complementar número 166/202, Política de Desenvolvimento Urbano, o Sistema de Planejamento Urbano e o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano do município de Paranapuã. Outro fator que se deve levar em consideração é que a limpeza e o zelo por parte do poder público às áreas pertencentes à municipalidade servirá como exemplo a ser seguido pelos proprietários de terrenos, dos quais se encontram de igual modo, sem os devidos cuidados. E, por fim, as providências melhorarão o aspecto visual para quem reside próximo às áreas, para quem trafega ou caminha por vias públicas às áreas verdes, principalmente o grande número de munícipes que aderiram à prática da caminhada. Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo, Sala das Sessões, vereador Antônio Fernando Soares, aos 5 dias do mês de abril de 2021. Edmar Rodrigo Bise, vereador. Jean Clemilson Silva, vereador. Vanner Nogueira de Aguiar, Vitor Gás Faria, Maria José Capelli Martim. Indicação número 17 de 2021. Indica ao Executivo Municipal de Paranapuã, ouvido do outro plenário, a implantação do programa de fornecimento de cestas básicas de alimentos às famílias em situação de vulnerabilidade social temporária em decorrência de contágio em membro familiar pelo coronavírus. Justificativa. A iniciativa tem como intenção minimizar as dificuldades por que passam as famílias de nosso município,
que já vivem com problema de ordem financeira para subsidiar as despesas do lar, especificamente quando algum membro familiar for acometido pelo Covid-19. Vez que, independente de qual membro familiar seja, os gastos com medicamentos dificultam ainda mais a situação, que pode ser agravada caso a infectante seja uma daqueles membros ou o único membro familiar que trabalha esporadicamente. São as justificativas esperando vossa providência. Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo, Sala das Sessões, vereador Antônio Fernando Soares, aos 5 dias do mês de abril de 2021. Edmar Rodrigo Bizzi, vereador. Indicação número 18, 2021. De providências. Substituição de todas as luminárias convencionais por LED nas principais avenidas da cidade. Os vereadores que abaixo subscrevem, todos com assento nessa Casa de Leis, ao rito do artigo 104 do Regimento Interno, indica ao senhor prefeito municipal, na forma regimental, determinar ao setor competente que proceda a substituição de todas as luminárias convencionais por LED nas principais avenidas da cidade de Paranapuã. São as avenidas Luizete, que conta com 37 postes com 2 suportes de lâmpadas, totalizando 74 lâmpadas, e a Avenida Ângelo Takaki, com 28 postes com 2 suportes, totalizando 56 lâmpadas. Justificativa. As lâmpadas LED garantem luminosidade semelhante à luz do dia, proporcionam melhor luminosidade, gerando a sensação de segurança, além de economia, durabilidade e controle de pontos com eventuais problemas, trazendo assim maior economia aos cofres do município em relação ao pagamento de tarifa de energia elétrica. Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo, Sala das Sessões, vereador Antônio Fernando Soares, aos 5 dias no mês de abril de 2021. Vereadores Edmar Rodrigo Bizzi, Jean Clemilson Silva, Vanner Nogueira de Aguiar, Vitor Gasto Faria, Maria José Capelli Martim. Indicação número 19, 2021. De providências. Equiparação salarial aos professores PEB 1 de provimento de cargos efetivos. Edmar Rodrigo Bizzi, vereador com assento nesta Casa ao rito do artigo 104 do Regimento Interno, indica ao senhor prefeito municipal, na forma regimental, determinar ao setor competente que proceda à equiparação salarial das funcionárias detentoras do cargo de professora PEB 1, da Rede Municipal do Ensino desse município de Paranapuã, São Paulo. Professoras Fernanda Danatiele Reis, Eliane Escapim Silva, Vanusa Lígia Trindade. Justificativa. A equiparação salarial é um direito que assegura ao trabalhador que exerce a mesma função e cargo horário na mesma localidade de trabalho. Portanto, de acordo com a CLT, por meio do artigo 461 da Consolidação de Leis Complementar, número 1 de 10 de janeiro de 2013, as professoras Fernanda Danatiele Reis, Eliana Escapim Silva, Vanusa Lígia Trindade exercem a mesma função de professora PEB 1 efetiva, com a mesma jornada de trabalho e na mesma instituição de ensino. E vale ressaltar que as professoras acima mencionadas têm um salário base inferior a 10% dos demais professores. O direito deve ser igual para todos os funcionários, sem distinção de sexo, nacionalidade ou idade. Trata-se de uma garantia de que resulte em um salário menor do que o devido. A equiparação salarial atende ao princípio da isonomia salarial, que se baseia na ideia que todos são iguais perante a lei, não devendo existir qualquer distinção entre pessoas que se encontram na mesma situação, cargo ou função. Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo, Sala das Sessões, vereador Antônio Fernando Soares, aos 5 dias do mês de março de 2021. Edmar Rodrigo Bizzi, vereador.
Senhor presidente, não há mais matéria para o expediente. Comunico aos senhores vereadores que vamos passar para o pequeno expediente, esclarecendo que o vereador que se inscrever terá 5 minutos para falar sobre as matérias lidas no expediente e não serão permitidos a partes. A palavra é Edil Fabrício. Boa noite aos nobres edis, boa noite, senhor presidente, boa noite, pessoal que está nos acompanhando. Eu quero falar sobre a indicação do nobre edil Edmar Biza, indicação número 17 de 2021. Eu tive lá no CRAS, certo? E tive conversando com a coordenadora do CRAS, Vanessa Guerra Paixão. É o seguinte, gente, eu tive conversando bastante com ela, até pedi para ela o que eles estão fazendo em relação ao Covid e em relação ao que as outras pessoas, né? Porque o Covid, às vezes a pessoa está com o Covid, aí fica naquela situação difícil, depois passa também da época do Covid, já perdeu o serviço. E é o seguinte, ela me respondeu que eles estão tomando todas as atitudes cabíveis por lei, correto? Inclusive, eu estou com a resposta dela aqui, ó, papel timbrado, né? Do CRAS, da prefeitura. Eu não vou ler tudo para vocês aqui, mas vou falar de uma parte. A administração atual está já acompanhando, junto com o assistente social e o pessoal do CRAS, e visitando essas pessoas que teve Covid, juntamente com a saúde, né? O CRAS trabalhando juntamente com o assistente social da saúde. Até então tem uma lei, que é a lei número 1405, de dia 23 de agosto de 2016. Ela fala assim, ó, seção 1, dos beneficiados eventuais. A referida lei assegura provisões suplementares provisórias prestadas aos indivíduos e famílias, né? Em virtude de nascimento, morte, situação de vulnerabilidade temporária e calamidade pública, que no caso é a pandemia, né? Então, além dessa cesta básica, além de tudo isso que está sendo feito, esse trabalho, famílias que estão aí com o Covid em si, foi contratada agora pela administração atual uma nova assistente social para trabalhar principalmente envolvida com o Covid, juntamente com a Secretaria da Saúde. E além da cesta básica, dos mantimentos necessários para essas famílias, a prefeitura também está bancando até a comida, que é a Marmitex, para quem não está sabendo, está entregando comida pronta. Porque às vezes tem família aí que não sei se vocês sabem, mas todos pegaram. Às vezes não tem nem condições por causa da fraqueza, da situação que eles estão passando, certo? Então estão entregando até comida pronta para esse pessoal, né? Aí outra coisa também, sobre essa lei que eu falei aí, essa lei aí ela foi criada, essa lei existe desde 1993, né, que presta todo o auxílio a essas pessoas aí, embasada nessa lei, e ela foi mudada em 2016, que aumentou aí as coisas que podem ser ajudadas para a população. Então eu quero agradecer também a Vanessa, coordenadora do CRAS, pelo esclarecimento e o trabalho que eles estão tendo mais com a administração atual, porque antes, eu ainda até perguntei para ela, questão do CRAS, o que vinha fazendo, executando esse trabalho antes, na administração passada. Pelo CRAS não saiu nenhuma cesta. Eu perguntei, mas e agora por essa administração, Vanessa? O que está sendo feito? Porque eu preciso mostrar para a população, né? Então ela passou uma relação aqui para mim, gente.
No mês de janeiro, isso daqui eu estou falando que está tudo documentado, se vocês quiserem depois ir no CRAS, tá? Vocês ficam à vontade, que ela está lá para responder para vocês. Em janeiro foi doado 25 cesta básica, 1 botijão de gás, 2 passagens e 3 custeios de contas de água e energia elétrica. Janeiro. Em fevereiro de 2021, 16 cesta básica, 1 botijão de gás, 1 pagamento de tratamento dependente químico, 1 custeio de conta de água e energia elétrica. Em março, 24 cesta básica, 2 botijões de gás, 1 auxílio funeral, 3 custeios de energia e água, né? Mês de abril, que a gente ainda está no dia 12 do mês de abril, nem na metade do mês ainda. 7 cesta básica, 1 botijão de gás e 1 custeio de conta de água e eletricidade, energia, né? Então, sobre essas indicações, gente, eu acho que eu vou aprovar, claro, sim. Mas é legal que a gente tá andando nos departamentos aí, porque tem coisa que já está sendo feita. Mas, bom, é o que eu tenho para dizer aí. A tribuna continua aberta. Com a palavra o Edil Hélio. Boa noite, senhor presidente. Seu nome, queria cumprimentar todos os vereadores, a população que está nos acompanhando através da internet. Prosseguindo o que o nosso amigo fiscal do povo diz, ainda existe, nessa questão existe a questão de uns voluntários também, né? Fazendo papel social, né? Entregando suco de laranja, suco de limão e também fazendo comida, né? Então, parabéns a essas pessoas que estão engajadas e participando do social da cidade. Em relação à indicação número 18, sobre as lâmpadas de LED, essa indicação, certo, é válida, mas o senhor prefeito já falou para todo mundo que ele ia mexer nas 2 avenidas principais, né? É sabido. Eu acho que muitas pessoas que moram e residem em Parnapuã, o Juninho falou, esse ano eu não consigo, mas acredito que final do ano que vem eu queria trocar de pelo menos as 2 avenidas. E ainda mais, ele falou, a minha vontade de conversar com o pessoal da DR e também colocar um ponto de luz lá no trevo de Paranapuã, colocando uma energia solar, uma bateria para reservar. E ele falou, a minha vontade é de iluminar a entrada de Paranapuã, bem o trevo de Paranapuã, né? Então, se isso concretizar, parabéns ao senhor prefeito. Outra questão, indicação número 19. A isonomia salarial é justa, né? Eu acho que ninguém pode perder, ou ninguém pode receber menos do que os outros recebem. Mas, nessa indicação, tem 3 pessoas. A Fernanda, a Vanusa e a Eliane Scapim. Concordo, a Vanusa e a Eliane de receber. Porque a terceira pessoa, que é a Fernanda, ela postou no final do ano passado que ela ganhou judicialmente os 10%. E eu acompanhei. Ela colocou, graças a Deus, que Deus reconheceu o trabalho que ela vem fazendo pela educação de Parnapuã, como só ela trabalhasse, como as outras 2 não trabalhassem, né? Ela postou, eu vi na rede social. Então, eu acho que é mais outro 10% para ela, eu não estou entendendo isso daí. Então, todo mundo faz jus a receber, né?
Esses 10% é o seguinte, eu acompanhei, na época eu era vice-prefeito, para saber bem o que significa esses 10%. Na época, o prefeito, o doutor Antônio, ele corrigiu o piso salarial e deu aumento de 10% para todos os funcionários, que o Jean deve lembrar disso daí. E ele não incluiu a classe do magistério, porque ele tinha mudado o plano de carreira do magistério no mesmo ano. Então, como ele tinha alterado o plano de carreira do magistério, ele falou assim, eu vou dar os 10% somente para os outros funcionários. Aí o que aconteceu? Todos se sentiram prejudicados da educação, recorreram judicialmente, e só as 3 professoras que não obtiveram êxito, né? O juiz negou. As 3 professoras perdeu a ação. Todas as outras ganharam a ação. Inclusive virou precatório e o prefeito do mandato passado, e esse ainda está pagando, né? Então, gente, não sei, Edmar, essa questão da Fernanda, acho que ficou meio, sei lá, ou se ela postou alguma coisa erroneamente, né? Então, eu não estou sabendo, mas todos fazem jus, não estou falando que não fazem jus, faz sim, mas essa questão do não pagamento é essa explicação que eu falei. As 3 perderam judicialmente a ação. E agora, nada mais justo, no mandato passado, nós também conversando com o prefeito passado, ele falou que não ia pagar, porque elas tinham perdido judicialmente, e ficaria assim uma coisa, como é que se diz? Sem base na lei, porque o juiz tinha negado o pedido. Só esse comentário, gente. Muito obrigado. Tribuna continua aberta. A palavra é de Jean. Boa noite, senhor presidente. Em seu nome, quero dizer boa noite aos nobres edis, a nobre edil, público que nos acompanha nas redes sociais. Através dessas indicações aí, também queria fazer uma indicação aqui, onde a gente já comentou agora há pouco, a respeito da limpeza também do recinto, aonde que esse ano não houve festa de peão, então todo ano havia uma limpeza, né, por causa da festa. E está um pouco lá assim, um mato muito alto, e às vezes pode trazer insetos peçonhentos lá nas vizinhanças. Então, que possa estar fazendo mais uma limpeza lá também. E a respeito que nosso amigo Bru falou aí, desses meses onde foi doado cestas, pago água, luz, gás, uma coisa muito bonita que vem se fazendo, mas que tem que ser feito. Temos verba para isso. Social, principalmente agora na época de pandemia, né? Principalmente na época de pandemia, então é um gesto muito bonito aí, né? Que a gente sabe a situação que muita gente está passando aí por causa dessa pandemia. Então, é uma coisa que tem que estar fazendo sim. Coisa muito bonita. E às vezes até tem gente que pergunta, mas eu vou lá e não dá. Mas então tá aí, né? É bom a gente estar sabendo aí que realmente foi feito isso, que a gente pode estar até acompanhando a pessoa lá para dizer que está dando, né? Então, legal. Parabéns aí pela sua preocupação em estar passando isso aí para a população, beleza? Obrigado. Tribuna continua aberta. Com a palavra, Edmar. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais vereadores. A indicação que eu fiz a respeito da cesta básica, eu até havia comentado com o Donizete, por ser feito através de um projetinho de lei. Na cidade de Meridiano mesmo, o prefeito ele fez através de um projeto de lei que subiu pela Câmara, onde tem seus requisitos. O projeto foi aprovado.
Foi comentado que na administração passada não havia dado cesta básica o CRAS, mas eu era voluntário do Fundo Social. E a gente distribuiu muita cesta básica, bastante mesmo. Realmente o CRAS não fazia esse serviço, mas agora tem o dinheiro da pandemia, né? Até tanto é que eu fui falar com a André, que ela é secretária do órgão gestor, e tem até um item que fala assim, alimentação, outros itens básicos e bens necessários que assegurem proteção da população ou evitem a propagação do Covid-19. Eu tive conversando com o pessoal da cidade de Meridiano e eles disseram, a gente fez um projeto de lei que subiu para a Câmara, foi aprovado e assim eles fazem um repasse, além da cesta básica, mais de R$100 para custeio de energia e também água, botijão de gás, assim às vezes desafoga um pouco a prefeitura, porque sempre recurso próprio não dá conta. Eu mesmo participei da administração passada de perto, a gente era voluntário do Fundo Social e a gente fazia esse trabalho, mas por conta da pandemia agora, não sei como está sendo feito lá. A respeito da equiparação salarial dos professores, elas vieram até mim, as professoras, não sei, às vezes pode ser que teve um equívoco da Fernanda, mas vou falar com ela a respeito disso. Ela me disse que não recebeu a equiparação salarial, mas o Edil Hélio fez um comentário, eu vou falar com ela novamente, porque se ela já recebeu, às vezes é injusto, né, receber novamente. Mas das outras professoras, elas também pediram um apoio. Como vereador, falei, vou mandar uma indicação, às vezes o jurídico da prefeitura orienta melhor vocês procurarem a justiça, né, para poder que seja feito da melhor forma possível, porque não é justo, às vezes, também estar ganhando a menos. Se é o mesmo salário, mesma categoria, mesma instituição, deve-se ganhar mais, é o que determina a lei. Referente a outra indicação também, dos lotes que se encontra com mato alto, sujo, realmente o Vitor fez a indicação, no qual eu também acompanhei, deveriam prestar um pouquinho mais assim, de atenção nessa parte, porque o pessoal tem reclamado muito, eu mesmo faço caminhada no loteamento lá embaixo, muita gente me parou, falou, a situação aqui está terrível, crítica, a gente mora aqui do lado, às vezes aparece escorpião, até cobra, então a gente fez a indicação, a gente espera que faça um bom trabalho. A prefeitura mesmo roçou uma área de lazer, né, uma área ambiental ali da prefeitura, que faz parte da prefeitura, ficou mal roçado, bem dizer. Acho que deveria olhar um pouco mais com carinho, ficou um mato ainda meio alto lá, em volta das árvores. Deveria mandar uma equipe lá dar uma olhadinha com mais carinho para a população. Muito obrigado, senhor presidente. A tribuna continua aberta. A palavra, Edil Vitor. Boa noite a todos que estão assistindo sua casa, boa noite, excelentíssimos vereadores, vereadora. Em relação à indicação dos matos altos, muita gente aderiu à prática de caminhada. Usar um exemplo bem, dá para ver bem. E lá na área verde, que é no loteamento lá embaixo, para quem não conhece, o mato está um pouco alto e acaba tornando-se um pouco perigoso. Então, a indicação foi feita devido a isso. E pegar de gancho o que o excelentíssimo Jean falou, de uma indicação verbal sobre o recinto, que está sujo e, o pior de tudo, pode gerar doenças. Então, queria aproveitar esse gancho e fazer uma indicação verbal aí, o fiscal Preguinhos, possível aí tomar uma atitude em relação a isso para podermos resolver isso o mais rápido possível. E em relação ao que o excelentíssimo Hélio Chimazo falou, em relação aos postes de luz, que o Juninho já tem ciência, que ele já falou para a população, a indicação foi feita devidamente porque muita gente veio falar sobre, e é importante isso estar documentado, mesmo sendo uma indicação, a indicação não requer o Juninho fazer hoje, é uma indicação, ele pode analisar, ele pode ver, ele pode entrar em contato com nós. E essa documentação é importante, às vezes ajuda, às vezes contribui para uma reunião futura. Então acho que uma pequena indicação nunca é demais, né? Pode até apoiar aí no executivo. E
Isso é tudo que eu queria falar por hoje. Meu muito obrigado, senhor presidente. A tribuna continua aberta. Com a palavra, Edil Lorival. Senhor presidente, boa noite. Senhores Edis, a Edi Maria José e os telespectadores. Sobre esses matos aí, até eu conversei. O Edil falou do preguinho e veio na memória. Conversei com ele. Ele falou: ô Minu, o problema nosso está sendo que o senhor Andalécio estava de férias ou estava afastado por causa que é grupo de risco. E o seu Nelson está até internado, né? Que a gente estava comentando ali. Então é esse daí. Mas ele até eu andei com ele nas ruas aí, ainda falei para ele, falou: Minu, mas não tem jeito, não tem funcionário, porque ele, até um lote, não sei quem que foi que pediu para ele mandou o expedito roçar um lote, mas ele não sabe mexer com aquele tipo de maquinário. Então ele falou: eu preciso de ver com o Juninho, para o Juninho fazer talvez até uma seletiva aí para arrumar um pessoal para trabalhar com essas máquinas pesadas aí que não está tendo. Mas ele falou que está indo atrás sim, beleza? A tribuna continua aberta. Com a palavra, o Edil Donizete. Boa noite aos Edis, aos que acompanham nós pelas redes sociais. Pegando o gancho do Minu, até no dia que o Nelson foi roçar, onde o Edis falou que ficou mal roçado, ele estava até passando mal. Foi o dia que ele até passou mal lá. E ele parou o trator lá que não estava passando bem. Foi onde que ele foi até internado. Então foi uma coisa que ficou daquele jeito lá, porque ele não teve condições por parte da saúde dele, que até passou mal, que eu desci lá embaixo lá, eu vi ele lá, ele foi até embora por causa do Covid. Agora, ali daquele loteamento ali, o que nós tínhamos que reivindicar aqui é uma coisa assim, um pedido para a autoridade está descendo lá, que lá não está tendo jeito, na parte da noite, nem de andar lá. Então, até eu, esses dias atrás, fiz uma ligação lá, não apareceu ninguém, eu parei. E você desce lá perto da boca da noite, não tem jeito de você andar lá. Tanta gente fumando porcariada lá, então fica até difícil. Eu queria ver isso aí para a autoridade está descendo lá, está dando uma olhada. Porque ligar os vizinhos meus lá, diz que já ligaram centenas de vezes, não vão lá. Então, tinha que estar vendo isso aí, né? Muito obrigado. Ela continua aberta. Comunico aos senhores vereadores que vamos passar para o grande expediente, esclarecendo que o vereador que se inscrever terá 10 minutos para falar de qualquer assunto de interesse público e a seu critério, podendo conceder a partes. O Edil Fabrício. Boa noite a todos de novo, novamente, senhor presidente, nobres edis, as pessoas que estão nos acompanhando. Eu tenho uma sugestão para vocês aqui, gente. Vocês sabem, todos vocês sabem que a gente está passando por uma grande crise agora por causa dessa pandemia, com funcionário, com tudo que vocês imaginar. Tá difícil mesmo. Eu e o nobre Edil Jean somos funcionários concursados, certo, da prefeitura. O quadro hoje de funcionário tá difícil, porque já tinha pouco. Vários estão afastados por causa da pandemia, que são de risco, correto? Sobre a questão dos loteamentos, que estão... Eu vejo também, eu ando todos os dias com o caminhão de lixo, né, na coleta, e vejo essas ruas aí, né, nessas condições. Acredito eu que tem uma proposta para fazer aqui perante vocês e a população de Paranapuã. Depois, eu como
concursado na prefeitura e no cargo de motorista, eu acredito que não seria até tão legal eu estar trabalhando com uma máquina. Mas como eu sei trabalhar com máquina, trator, certo? Tenho curso para isso, sou concursado. Se não tiver impedimento dessa casa de lei, dos nobres edis, eu posso estar fazendo esse serviço voluntário sem cobrar nada. Posso estar pegando o trator aí e fazendo a limpeza da cidade completa, se vocês deixarem eu trabalhar, certo? Agora não sei até onde que eu posso ir, até onde que eu não posso, né? Mas se for para o bem de todos... Mas se for para o bem de todos e da população, se vocês estiverem de acordo aí, eu posso estar fazendo esse serviço voluntário aí, enquanto a gente está nessa crítica de funcionário. Tá bom? Eu estou à disposição de todos. Só isso. Eu continuo aberta. Comunico aos senhores vereadores que está encerrado o grande expediente, onde passamos a ordem do dia, solicitando ao secretário que faça a leitura das matérias que estarão na pauta dos trabalhos para discussão e votação. Veto ao projeto de lei legislativo número 2, de 1 de março de 2021. Autor, vereador Edmar Rodrigo Bizzi. Data, autógrafo protocolado em 9 de março de 2021. Projeto de lei número 2, de 2021, que proíbe o manuseio, a utilização, a queima e a soltura de fogos, de estampidos e de artifícios, assim como de quaisquer artefatos pirotécnicos de efeito sonoro ruidoso no município de Paranapuã, São Paulo, e da outras providências. Senhor presidente, esse projeto de lei já foi lido na sessão anterior. Parecer, identificação, veto ao projeto de lei do Legislativo número 2, de 1 de março de 2021. Proíbe o manuseio, a utilização, a queima e a soltura de fogos de estampidos e de artifícios, assim como de quaisquer artefatos pirotécnicos de efeito sonoro ruidoso no município de Paranapuã e da outras providências. 1. Introdução. Atendendo ao que me fora solicitado através do senhor presidente desta Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo, o que faço em razão de contrato, livremente apresento parecer jurídico a respeito do veto do projeto de lei em epígrafe. 2. Da razão do veto ao projeto de lei legislativo número 2 de 2021. O projeto de lei número 2 de 2021, de autoria do vereador Edmar Rodrigo Bizzi, foi aprovado por maioria absoluta pelos vereadores dessa Casa de Leis na 4ª sessão ordinária, realizada no dia 8 de março de 2021. Ocorre que o prefeito municipal decidiu vetar integralmente a propositura e encaminhou as razões de veto a essa Casa Legislatura no prazo legal. Desta forma, a Procuradoria Jurídica opina favorável à tramitação do veto na forma prevista na Lei Orgânica e no regimento interno desta Casa de Leis. Em síntese, o veto apresentado embase-se no artigo 50 do parágrafo 4º da Lei Orgânica desse município, que assim se traduz. Artigo 50. 4. Vetar no todo ou em parte os projetos de lei aprovados pela Câmara Municipal. Acrescentando que, igualmente, não há que se reputar inconstitucional o projeto de lei legislativo número 2 de 2021 em face da Constituição Estadual, já que não há criação ou aumento de despesas, pois tem como finalidade dar maior tranquilidade às aves e animais, além do que o Ministério da Saúde aponta que as pessoas sofreram lesões em resultado de má utilização ou manuseio de fogos. Os atendimentos hospitalares decorrentes dividem-se da seguinte forma: 70% provocados por queimaduras, 20% por lesões com lacerações e cortes, e 10% por amputações de membros superiores, lesões de córnea, perda de visão, lesões de pavilhão auditivo e até perda de audição. Vale mencionar que o próprio Executivo, ao vetar o referido projeto de lei do Legislativo, sob a alegação de invasão de competência,
esquece ele que C, inconstitucional para o Legislativo, inconstitucional para o Executivo, que teria a obrigação de sequer encaminhado ao Legislativo para apreciação, que aprovou, resultou na sanção do Executivo, resultando na Lei Complementar número 163 de 2020. Agora, oportunamente usa do argumento da invasão de competência, citando que tal matéria já se encontra devidamente disciplinada no âmbito do município em razão de Lei Complementar número 163 de 2020. Assim sendo utiliza-se o Executivo de dois pesos e duas medidas, ora em seu favor, ora contra o que não lhe interessa. Assim sendo, na tentativa de barrar o projeto de lei que tomamos a liberdade em transcrever o que cita em vosso veto, aliás, cuidou-se o Executivo em regulamentar os referidos artigos por ele apontados, se não vejamos. AB initio. É preciso dizer que a matéria, objeto do projeto de lei, ora vetada, já se encontra devidamente disciplinada no âmbito do município pela Lei Complementar número 163, de 27 de fevereiro de 2020, no capítulo 4 dos inflamáveis e explosíveis, que compreende os artigos 147 a 153. Compulsando a referida legislação citada pelo Executivo, vê-se claramente que nada tem a ver com o projeto ora vetado, pois o capítulo 4 descreve dos inflamáveis e explosíveis. Artigo 148. Consideram-se explosivos os fogos de artifício, a nitroglicertina, seus compostos e derivados, a pólvora, as espoletas e os estopins, os fulminatos, cloratos, formiatos e congêneres, os cartuchos de guerra, caça e minas. Artigo 149. Absolutamente proibido fabricar explosivos sem licença especial e em local que não determinação pela autoridade competente. 2. Manter depósitos de substâncias inflamáveis ou de explosivos sem atender às exigências legais quanto à construção e segurança. 3. Depositar ou conservar nas vias públicas, mesmo provisoriamente, inflamáveis ou explosivos. Artigo 150. Os depósitos de explosivos inflamáveis só serão construídos em locais especialmente designados na zona rural e com licença especial para a municipalidade, atendendo todas as normas e disposição das autoridades competentes. Artigo 151. Não será permitido o transporte de explosivos ou inflamáveis sem a precauções e exigências devidas. Parágrafo único. Não poderão ser transportados simultaneamente no mesmo veículo explosivos ou inflamáveis. Artigo 152. É expressamente proibido: 1. Queimar fogos de artifício, bombas, morteiros e outros artefatos perigosos nos logradouros públicos. 2. Soltar balões em toda extensão do município. 3. Fazer fogueira nos logradouros públicos sem prévia autorização da municipalidade. Ora, o máximo que a lei complementar estabelece é a proibição de queimar fogos de artifício, bombas, morteiros e outros artefatos perigosos nos logradouros públicos. Diferentemente do referido projeto de lei do Legislativo que se pretende ser vetado, assim estabelece: proíbe o manuseio, a utilização, a queima e a soltura de fogos, de estampidos e de artifícios, assim como de quaisquer artefatos pirotécnicos de efeito sonoro ruidoso no município de Paranapuã, e da outras providências. A diferença é que o PL 163 de 2020 proíbe a queima de fogos nos logradouros públicos, enquanto que o referido projeto de lei legislativo 2 de 2021 estabelece a proibição de queima de fogos no município de Paranapuã, pois nada adianta proibir nos logradouros públicos e o cidadão adentrar em seu quintal ou lote e promover a queima. Um absurdo. Como demonstrado, o projeto de lei legislativo de autoria do vereador Dimar Bise resultou em sua aprovação pelo Legislativo, que, em síntese, nada mais é que um projeto que propõe segurança aos munícipes de Paranapuã e ao bem comum, e que jamais promove aumento de despesas. Nos termos do artigo 71 do regimento interno desta Casa, em tratando de veto, somente se pronunciará a Comissão Legislativa de Justiça. 4. Do quórum e o procedimento de votação do veto. A apreciação do veto deverá seguir o procedimento previsto no artigo 39 e seus parágrafos no que couber a Lei Orgânica Municipal e no que couber do regimento interno desta Câmara Municipal.
Artigo 39. Aprovado o projeto de lei será enviado ao prefeito que, aquiescendo, o sancionará. Parágrafo 4º. A apreciação do veto pelo plenário da Câmara Municipal será dentro de, no máximo, 30 dias, a contar de seu recebimento em uma só discussão e votação, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos vereadores. Parágrafo 5º. Rejeitando o veto, será o projeto enviado ao prefeito para promulgação. Parágrafo 6º. Esgotado sem deliberação a prazo estabelecido no parágrafo 4º, o veto será colocado na ordem do dia da sessão imediata, sobrestadas a demais proposições até a sua votação final, ressalvadas as matérias que tratam do parágrafo 1º do artigo 40. Parágrafo 7º. A não promulgação da lei no prazo de quarentena em 8 horas pelo prefeito, nos casos do parágrafo 3º e 5º, criará para o presidente da Câmara Municipal a obrigação de fazê-lo em igual prazo. Como dito, o quórum para a rejeição do veto será por maioria absoluta, ou seja, no mínimo 5 vereadores devem manifestar pela rejeição do veto. Caso contrário, o veto será mantido e, por consequência, o projeto de lei será arquivado. O projeto de lei preenche os requisitos das normas vigentes, vez que pretende proibir o uso de fogos de artifício que causam poluição sonora, como estouros e estampidos, em todo o município de Paranapuã, tanto em recintos fechados, ambientes abertos, áreas públicas e locais privados. É importante ressaltar que a Câmara Municipal de São Paulo aprovou o projeto de lei correlato que proíbe fabricação, comercialização, manuseio, utilização, queima e soltura de fogos de estampidos e de artifícios e outros artefatos pirotécnicos de efeito sonoro ruidoso, na capital paulista. 3. Conclusão. Diante de todo o exposto, a Procuradoria Jurídica opina pelo regular tramitação do veto ao projeto de lei legislativo número 2 de 2021, com a deliberação através do voto aberto e nominal, só podendo ser rejeitado pelo voto de maioria absoluta. Sobre as razões do veto, a Procuradoria Jurídica manifesta desfavorável à mensagem apresentada no veto, vez que, em nosso entendimento, trata-se de uma matéria constitucional em razão da via atender os requisitos legais conforme exposto. No entanto, caberá ao soberano plenário a decisão de manter ou rejeitar o veto. É o meu parecer a apreciação dessa colenda Câmara. Paranapuã, São Paulo, 5 de abril de 2021, João Alberto Robles, OAB São Paulo. Parecer da Comissão de Legislação e Justiça. Parecer do relator. O veto ao autógrafo número 14 de 2021, de origem do projeto de lei legislativo número 2 de 2021, que tem por objeto proíbe o manuseio, a utilização, a queima e a soltura de fogos, estampidos e artifícios, assim como de quaisquer artefatos pirotécnicos de efeito sonoro ruidoso no município de Paranapuã, São Paulo, e da outras providências. Motivo do veto ao autógrafo número 14 de 2021. 1. Já se encontra disciplinado no âmbito do município pela Lei Complementar número 163, 27 de fevereiro de 2020. 2. Contraria interesse público e dos comerciantes. 1. Consulta verbal aos comerciantes. 2. Consulta à população, audiência pública. 3. Insulto à população. 3. Competência privativa da União. Desenvolvimento das atividades econômicas. Justificativas para derrubar o veto. A Lei Complementar número 163, 27 de fevereiro de 2020, versa sobre questões comportamentais e aborda sobre diversas questões que diferem o projeto de lei legislativo número 2 de 2021, apresentado. O projeto de lei legislativo número 2 de 2021, que proíbe o manuseio, a queima, a utilização, a queima e a soltura de fogos de estampido de artifícios, assim como de quaisquer artefatos de efeito sonoro ruidoso, no município de Paranapuã, São Paulo. É para que todos os munícipes que gostem de fogos possam continuar a promover esse espetáculo, mas com a utilização de fogos de vista, ou seja, aqueles que produzem efeitos visuais sem estampidos. Deixamos claro assim que não somos contra o espetáculo pirotécnico com um bonito efeito de luzes, mas abominamos os fogos que só geram estrondos e provocam uma verdadeira tortura psicológica aos animais e também em seres humanos. O veto mencionado diz que o projeto de lei legislativo número 2 de 2021 é contrário ao interesse público e dos comerciantes,
menciona inclusive que foi realizada uma consulta verbal aos comerciantes. Ocorre que esse relator entrou em contato telefônico com os comerciantes locais e, quando questionados a respeito do assunto, disseram que não houve nenhuma consulta e também não houve demonstração de contrariedade com o projeto de lei legislativo número 2/2021. Entenderam que a presente proposta legislativa tem a intenção de revisar esse costume para que possamos eliminar esse tipo de prática, que gera tantos transtornos atualmente, sem com isso acabar com os espetáculos pirotécnicos e prejudicar a venda de fogos por nossos estabelecimentos comerciais. No qual vale ressaltar que os comerciantes do município não praticam a venda de qualquer tipo de fogos de artifício, pois necessitam de alvará especial para exploração de tal atividade. Reiteramos que os comerciantes desse município jamais terão prejuízos, pois os mesmos mencionam por conversa verbal que não comercializam esse tipo de produto em questão, pois não se encontram legalizados dentro das Instrução Técnica número 30 de 2019. Fogos de artifícios, embora que futuramente venham a se legalizar os mesmos, poderão fazer a venda do produto normalmente, por projeto de lei legislativo número 2/2021 não proíbe a venda, mas sim o manuseio, a utilização, a queima e a soltura de fogos no município. Não se trata de um insulto à população, mas sim em atender um clamor da população, principalmente para familiares que possuem filhos autistas, familiares acamados, portadores de necessidades especiais, idosos e animais. O terceiro e último ponto citado do veto é que o projeto de lei legislativo número 2/2021 invade competência privativa da União. Porém, o projeto de lei legislativo número 2/2021, que deu origem ao mencionado autógrafo número 14/2021 vetados, foi redigido dentro de mais perfeita ordem constitucional, no qual respeita literalmente aos princípios que regem a competência legislativa, reservada ao município, previsto no artigo 30(1) da Constituição Federal. Vejamos. Artigo 30. Compete aos municípios: 1. Legislar sobre assuntos de interesse local, que também se encontra redigida em conformidade à Lei Orgânica do Município de Paranapuã. Vejamos. Capítulo 2 das competências, seção 1, da competência privativa. Artigo 5º. Ao município compete prover tudo quando diga respeito ao seu peculiar interesse e ao bem-estar da população, cabendo-lhe privativamente, dentre outras, as seguintes atribuições: legislar sobre assuntos de interesse local. O projeto de lei legislativo número 2/2021 atende, portanto, ao princípio da legalidade, tendo uma vista que o objeto do mesmo somente pode ser executado pelo Executivo Municipal através de lei aprovada pela Câmara Municipal de Vereadores, pois a iniciativa da proposta por parte do vereador encontra-se amparo na legislação de regência. O regimento interno da Câmara dos Vereadores de Paranapuã prevê a iniciativa de projetos por vereador, desde que não seja tratada nenhuma das matérias indicadas no artigo 50 da Lei Orgânica Municipal, que são da iniciativa privativa do prefeito. Quanto à presente questão, o saudoso e inesquecível mestre L. Lopes Meireles, em Direito Municipal Brasileiro, 13ª edição, Malheiros, página 587, também manifestou: vale ressaltar que essa competência do município para legislar sobre assuntos de interesse local, bem como a de suplementar a legislação federal e estadual no que couber, ou seja, em assuntos em que predomine o interesse local, ampliam significativamente a atuação legislativa da Câmara de Vereadores. Leis da iniciativa da Câmara, ou mais, propriamente, de seus vereadores, são todas as que a Lei Orgânica Municipal não reserva. Expresse privativamente a iniciativa do prefeito. As leis orgânicas municipais devem reproduzir, dentre as matérias previstas nos artigos 61, parágrafo 1º e 165 da CF, as que se inserem no âmbito de competência municipal. São, pois, se iniciativa exclusiva do prefeito, como chefe do executivo local, os projetos de lei que disponham sobre a criação, estruturação e atribuições das secretarias, órgãos e entes da administração pública municipal, matéria de organização administrativa e planejamento de execução de obras,
e serviços públicos, criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta, autarquia e fundacional do município, o regime jurídico único e previdenciário dos servidores municipais, fixação e aumento de sua remuneração, plano plurianual, as diretrizes orçamentárias, o orçamento anual e os critérios suplementares e especiais. Os demais projetos competem concorrentemente ao prefeito e à Câmara, na forma regimental. Acontece que a questão tratada pelo autógrafo número 14 de 2021 não é aquelas de iniciativa privativa do prefeito, sendo possível a apresentação por vereador da Câmara Legislativa. Assim sendo, não há nenhuma infringência contra a de iniciativa do processo legislativo pelo vereador. Observa-se, ao contrário da justificativa do veto, a iniciativa da Câmara Municipal não viola o princípio federativo de invasão de competência legislativa privativa da União Federal e nem um concorrente da União Federal dos Estados e do Distrito Federal, ao interpretar o item 5 do artigo 24 da CF 88. Desta feita, a Carta Maior a se legislar sobre o assunto deixou claro e cristalino que as prerrogativas do tema tratado no autógrafo são conferidas ao município, podendo ser a iniciativa concorrente. Nesse sentido, mais uma vez registramos os ensinamentos do Henri Lopes Meirelles. Interesse local não é interesse exclusivo do município, não é interesse privativo da localidade, não é interesse único dos munícipes, não é interesse municipal que não seja reflexamente da União e do Estado membro, como também não é interesse regional ou nacional, que não ressoe nos municípios, como partes integrantes da Federação Brasileira. O que define e caracteriza interesse local inscrito como dogma constitucional é a preponderância do interesse do município sobre o Estado ou da União. Dessa forma, em nosso modesto entendimento, não existem obstáculos legais para a rejeição do veto do Executivo, ressalvando que a decisão do mérito cabe única e exclusivamente ao doutor plenário desta Casa de Leis. Por derradeiro, imperioso, se faz registro de que o LOM aduz que compete ao município defender o interesse local da comunidade, visando o desenvolvimento social e bem-estar geral, caracterizando a competência da Casa Legislativa para deliberar sobre essa questão. Isto posto, o veto deve ser rejeitado pelo plenário de edilidade. Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo, Sala de Sessões, vereador Antônio Fernando Soares, aos 5 dias do mês de abril de 2020. Vereador Edmar Rodrigo Bizzi, manifestação dos vereadores, presidente e membro, de acordo com o parecer do relator, Donizete José Celes, vereador-presidente da CLJ, Jean Clemilson Silva, vereador vice-presidente da CLJ. Projeto de Decreto Legislativo número 1, 2021. Rejeita veto total do Executivo Municipal, projeto de lei legislativo número 2, que proíbe o manuseio, a utilização, a queima e a soltura de fogos, de estampidos e de artifícios, assim como de quaisquer artefatos pirotécnicos e efeitos sonoros ruidosos no município de Paranapuã, São Paulo, e da outras providências, nos termos do parecer número 2 de 2021, da Comissão de Legislação e Justiça. A Comissão de Legislação e Justiça da Câmara Municipal de Paranapuã, Comarca de Jales, Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas nos termos do artigo 64 do Regimento Interno, apresenta para deliberação do plenário o seguinte. Artigo 1º. Fica rejeitado o veto total do Executivo Municipal ao projeto de lei legislativo número 2 de 2021, que proíbe o manuseio, a utilização, a queima e a soltura de fogos, estampidos e de artifícios, assim como de quaisquer artefatos pirotécnicos de efeito sonoro ruidoso no município de Paranapuã, São Paulo, e da outras providências. Artigo 2º. Esse decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º. Revogadas as disposições em contrário. Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo, Sala de Sessões, vereador Antônio Fernando Soares, aos 5 dias no mês de abril de 2021, presidente Donizete José Celes, vice-presidente Jean Clemilson Silva e relator Edmar Rodrigo Bizzi. Está em discussão o projeto
de Decreto Legislativo número 1 de 2021. Com a palavra de Marbise. Presidente, eu vou falar bem rapidamente, sucintamente, sobre o parecer da comissão, que eu fui o relator, né? Em nenhum momento eu infringi nenhuma lei, nenhum artigo da LOM, né, da Lei Orgânica Municipal, dentro de todos os parâmetros. Eu conversei, sim, pessoalmente com alguns comerciantes, também liguei para alguns comerciantes locais da cidade de Paranapuã, do nosso município, e o mesmo disseram que não faz o uso da venda porque eles não estão dentro das normas técnicas. Eu mesmo trabalho no escritório e eu entendo dessa parte muito bem. Eu liguei também no Corpo de Bombeiro de Jales e perguntei como que funciona essa questão, porque já que o prefeito fez o veto do projeto, ele me informou que apenas 3 empresas da nossa região fazem a venda do uso de fogos, que é uma em Urânia, Palmeira do Oeste e outra acho que perto de Aspásia, se eu não me engano, ele disse. E essas empresas, elas têm que estar dentro da instrução técnica, número 30, lá tem todo um processo, manda-se um projeto, é mandado para São Paulo, faz o alvará, encaminha para o Exército, é bem burocrático mesmo. Outra questão também que foi dito que é um insulto à população. Eu queria entregar para o presidente desta casa 244 assinaturas de munícipes da cidade que estão de acordo com um projeto que diz sim que é válido para o município de Paranapuã, porque o projeto mesmo ele não como se diz, não vai afetar a economia do município, desde porque não vai parar de a venda no município. Quem quiser fazer o uso a empresa quiser vender o produto, ela está dentro da norma, ela pode vender normalmente, sem prejuízo algum. Eu vou encaminhar então ao presidente e quero que anexa junto, encaminhe para o executivo as assinaturas. Do meu mais, muito obrigado. Tribuna continua aberta. Com a palavra, Edil Fabrício. Boa noite a todos novamente. Boa noite, nobres edis. Boa noite, senhor presidente, pessoal que está nos acompanhando. Esse projeto de lei, gente, eu vou falar a verdade para vocês. Eu entendo o nobre Edil Edmar. É um projeto polêmico. Eu também conversei bastante com o pessoal da cidade. Usei um pouco da minha força aí do Bloco Fiscal do Povo. Alguns não gostam de bomba mesmo, certo? Inclusive eu também não gosto. Geralmente vocês nunca me viram soltando nada aí na cidade. Só que por outro lado, tem as crenças que aqui igual em Paranapuã. Eu pratico uma religião que eu não tenho crença muito em santo, sabe? Mas não critico cada um no seu lado, né? São João, o pessoal faz o quê? Solta a bomba de São João, né? Inclusive, eu vim do campo, o Edmar também, né? A gente viemos de fazenda, quando a gente era menor, aí, de lavoura. Os fogos utilizado também para espantar os passarinhos que vai lá estragar a plantação de milho. A plantação hoje está voltando de novo a soja aí na nossa região. Então é meio complicado. Numa cidade que tem quase 5 mil habitantes, 200 e pouca assinaturas que é a favor, né? Diz daí, sei lá. Isso daí eu estou falando, é uma opinião minha, certo? Opinião do vereador Fabrício Precido Viana. É uma coisa meio que complexa. Eu, na verdade, vou ser contra, entendeu? Você é a favor do veto, né? Que não aprove por esses motivos aí. Porque muitas pessoas vai acabar a crença, o futebol. Quando tiver futebol não vai poder fazer mais estourar rojão, nada. O senhor Edmar disse que
Se os pessoais estiverem dentro das normas do Corpo de Bombeiro, do Exército, vai poder vender. Como que vai vender se não pode soltar? Se a lei está falando que não pode soltar, vai vender. Vai vender para quê? Ficar em casa, guardado? Então não vai poder usar. Então não tem muito anexo aí. A pessoa comprar, né? Se não tem uma lei que não pode soltar. Mas isso daí é uma ideia minha, tá? Obrigado a todos. A tribuna continua aberta. Com a palavra, Edil Vitor. Esse assunto já vem em algumas sessões e foi bem explicado, eu acho, foi bem lido hoje, acredito que todos os vereadores tenham lido, tenham escutado. Traz realmente pontos importantes e, como foi dito pelo nobre vereador Edmar, não tem nenhum comerciante que vende aqui em Paranapuã, né, Edil? Nenhum comerciante que vende aqui em Paranapuã. E, do nada, você acha que eles iam querer correr atrás e começar a vender? E outra, você acha que 200 assinaturas não é nada, nobre Edil? Por favor, eu acho que é um projeto, sim, um pouco discutível, vale a pena discutir, mas foi apresentado todas as ideias favoráveis. E outra coisa, de início, ele tinha a abertura para soltar em eventos da cidade. Eventos como futebol, como o nobre Edil falou da festa de São João. E foi discutido para mudar, para tirar, né? Então nós tiramos e deixamos sem nenhuma abertura. Agora o senhor fala para reabrir. Então eu acho assim um pouco falta de respeito com o projeto há tanto tempo, nobre Edil. Eu acho que se fosse a favor de deixar aberto aí para alguns eventos, poderia ter falado em outras sessões. O projeto e o decreto continuam em discussão. Com a palavra, Senhor presidente, eu como líder da bancada peço a palavra. Quero dizer ao nosso nobre vereador Vitor, eu não quis dizer que é um número significante, certo? Eu disse que numa cidade com 5.000 habitantes, 250 assinaturas, não quis dizer que é insignificante. Eu quis dizer que, tipo, em parte de concordância, é uma porcentagem baixa. Isso daí todo mundo me entende. Agora, a questão de discussão, se for preciso, a gente vai discutir essa questão aí 200 vezes. Não é na base da pressão que vai fazer a gente votar nisso e naquilo, eu acredito. Respeito, como eu disse, a atitude de vocês, das pessoas que vocês fizeram o compromisso. Eu sei que é uma coisa difícil, eu estou falando pela população também. Eu particularmente não vendo bomba, não solto bomba, entendeu? Mas é só isso, não estou querendo desrespeitar nem essas 200 e poucas assinaturas que vocês conseguiram, mas eu também tenho que representar aquela outra parte, que é a parte que usa uma bomba para espantar um passarinho lá no sítio, que eu sei muito bem disso, que eu vivi isso, e está voltando a plantação aí de soja. Questão de que foi mudado o projeto, foi mudado o projeto, sim. A gente vai conversando com o povo, né? E as coisas vão acontecendo. Mas de maneira nenhuma eu quis desrespeitar vocês, nem o pessoal que vocês representam. Só estou fazendo a minha parte e representando também as pessoas que acreditam na gente aí, certo? O projeto e o decreto legislativo está em discussão. Projeto de lei, o decreto legislativo número 1 de 2021 está em votação. Quem estiver de acordo, permaneça sentado, e quem for o contrário, que se levante. Estão votando contrário ao projeto Edil Fabrício,
o Edil Donizete, o Edil Lorival e o Edil Hélio Chimazo. Favoráveis: Jean, o Edil Vitor, o Edil Edmar e a nobre Edil Maria José. Como presidente da Câmara, eu faço uso do meu voto e eu sou favorável ao projeto e o decreto legislativo número 1 de 2021. Então, desempatando a votação, o projeto e o decreto legislativo número 1 de 2021 foi aprovado. Proposta de moção de aplauso número 2, 2021. Assunto: moção de aplausos e congratulações aos policiais militares do Grupamento Polícia Militar do Estado de São Paulo, da cidade de Paranapuã, São Paulo, em especial aos senhores cabo PM Paulo Eduardo Lira Gomes e PM Ariciel Tebaldi Godoy. Senhor presidente, senhores vereadores, como é sábio por todos, haja visto ter sido voz corrente em nossa comunidade a ação promovida pelos policiais militares acima mencionados, no dia 20 de março de 2021, no exercício de sua função que, de forma rápida, planejada e corajosa, salvaram a vida de uma senhora paranapuense que, na ocasião, tentara tirar a vida. Aqui deve-se destacar os atendimentos prestados pelos policiais militares do grupamento em nosso município e também aos demais integrantes da Corporação do Estado de São Paulo que, mesmo com o sacrifício da própria vida, sempre estão dispostos a executar as atribuições que lhes competem na promoção da paz social, assegurando a dignidade humana, a liberdade e os direitos fundamentais servindo à sociedade, em toda a sua diversidade, com respeito e participação, com ética e transparência, com coragem e justiça. Assim sendo, como forma de agradecer e parabenizar a dedicação, o respeito e o profissionalismo dos policiais militares no salvamento de uma vida e também por todo o trabalho prestado em nosso município, é que submetemos à apreciação do plenário a presente moção de aplausos e congratulações aos senhores cabo PM Paulo Eduardo Lira Gomes e PM Ariciel Tebaldi Godoy. Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo, Sala das Sessões, vereador Antônio Fernando Soares, aos 22 dias do mês de março de 2021. Vitor Gás Faria, vereador. Requerimento... Não, faça. Perdão. Está em discussão a proposta de moção de aplauso número 2, 2021. Está em votação a proposta de moção de aplauso número 2, 2021. Quem estiver de acordo, permaneça sentado, e quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos. Requerimento número 12, 2021. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Paranapuã, Comarca de Jales, Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil. Os vereadores que abaixo subscrevem, ambos com assento nessa Casa de Leis, ao rito do inciso 4, parágrafo 2º do artigo 105 do Regimento Interno, vem muito respeitosamente a presença de Vossa Excelência para requerer do Executivo Municipal de Paranapuã informações quanto às máquinas de costuras pertencentes à municipalidade, a saber: 1. Quantificar e relacionar as máquinas de costuras pertencentes à municipalidade. 2. Onde se encontram instaladas e ou armazenadas. 3. Qual o estado de conservação das máquinas. 4. A administração municipal tem pretensão de utilizar as máquinas em projeto de geração de renda com famílias da comunidade? Buscamos tais informações no intuito de promover esclarecimentos a munícipes que indagam quanto ao destino de referidos equipamentos. Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo, Sala das Sessões, vereador Antônio Fernando Soares, aos 6 dias do mês de abril de 2021. Vereadora Maria José Aparecida Capelli Martim, vereador Edmar Rodrigo Bizzi.
Está em discussão requerimento número 12 de 2021. Está em votação requerimento 12 de 2021. Quem estiver de acordo, permaneça sentado, e quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos. Senhor presidente, não há mais matéria na ordem do dia na presente sessão. Os vereadores, usando do bom senso, pela lei que está tendo no município, no estado, vai faltar as explicações pessoais e a gente vai dar encerrado os trabalhos da Câmara. Não havendo mais oradores, também não havendo mais nada a tratar, convoco os senhores vereadores para a 5ª sessão ordinária a ser realizada no dia 26 de abril de 2021. 27ª? A 7ª sessão ordinária a ser realizada no dia 26 de abril. Agradeço a Deus pela proteção e orientação que nos deu, agradeço aos senhores vereadores pela forma respeitosa como participaram e se conduziram no decorrer dos trabalhos. Agradeço também as pessoas que compareceram os trabalhos legislativos dessa sessão através das mídias sociais. Boa noite a todos.